O planeta Terra enfrenta uma ameaça à biodiversidade sem precedentes. Essa foi a conclusão arrepiante de um relatório da Organização das Nações Unidas sobre o ambiente. Se continuarmos assim, acabaremos por destruir os alicerces da existência humana na Terra. Bem-vindo à edição especial do Ecoáfrica sobre a extinção de espécies e a inversão da perda de biodiversidade. Sou Dália Langa, a partir de Maputo, Moçambique. Mas, como sempre, aqui no Ecoáfrica também queremos mostrar que existem grandes projetos para travar a extinção de espécies. Vamos dar uma vista de olhos aos temas de hoje. Vamos até ao Quênia, onde uma espécie de antílope está à beira da extinção, mas um programa de reprodução está a tentar salvar estes animais. Os prados de ervas marinhas têm assistido a enormes perdas nas últimas décadas. Espécies invasoras de animais e plantas estão a causar estragos em muitas partes do mundo, mas na Tunísia procuram-se soluções. A extinção das espécies está a abrir um buraco na sofisticada, mais sensível rede de ecossistemas. As plantas não são polinizadas, enquanto eventos climáticos extremos destroem habitats inteiros, incluindo os recifes de coral, que são vitais para muitos peixes. As mudanças provocadas pelo homem estão a privar a flora e fauna dos seus lares naturais. Apresentamos alguns fatos e números sobre esta preocupante situação no nosso Exame Eco. A lista de animais e plantas extintos é longa e mais de 12% das outras espécies correm o risco de desaparecer, segundo a Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidade. Extinção significa desaparecida para sempre. 2/3 dos animais selvagens entraram em colapso em meio século. Nesse mesmo período, a população humana cresceu consideravelmente. O relatório global sobre biodiversidade e ecossistemas afirma que a pressão sobre o ambiente aumentou. E o PIB global também. Os consumidores estão a comprar mais e a indústria a usar mais recursos, especialmente nos países em desenvolvimento. As populações urbanas duplicaram em 3 décadas. A perda do habitat é o maior impulsionador de extinção de espécies, particularmente nas áreas rurais. Os métodos de corte e queima são usados para limpar terras na agricultura e pecuária. A exploração direta dos recursos naturais, como a desflorestação e a sobrepesca, são a causa número 2. A crise climática está a mudar os ecossistemas e algumas espécies já não conseguem alimentar-se. E depois há a poluição ambiental, causada pela indústria, trânsito e pelos seres humanos. Os resíduos de plástico aumentaram 10 vezes. Mas há esperança. Uma rede de mais de 130 países luta pela proteção da biodiversidade. Alguns países estão a construir bancos de dados com amostras de ADN de espécies em risco de extinção. E grandes organizações como as Nações Unidas e o Banco Mundial prometeram mais de 200 mil milhões de dólares para alcançar as metas ambientais. Vamos ao Quênia para ver uma espécie rara de antílopes em África, o bongo da montanha. Esta espécie está em risco e existe menos de uma centena de exemplares na natureza. E para piorar a situação, estes animais estão à mercê de caçadores furtivos, predadores, doenças e perda de habitat. O governo queniano está preocupado com a situação e implementou um plano para estimular a sua reprodução. O tratador de animais Suleiman Murute verifica as crias. Ele trata dos bongos da montanha na conservação da vida selvagem do Monte Quênia. Alimenta-os 2 vezes por dia e assegura-se de que o rebanho se mantém intacto.
Eu gosto, eu adoro o meu trabalho e estou orgulhoso por saber que a antílope, que já não existia, agora vive aqui. Isso motiva-me muito, por isso gosto de trabalhar aqui e o meu objetivo é ter o maior número possível de antílopes. Em cativeiro, os animais não têm acesso a toda a vegetação que encontrariam na natureza. É por isso que lhes são dados suplementos nutricionais conhecidos como cubos de bongo. São ricos em proteínas e fibras, o que impulsiona o sistema imunitário destes antílopes. O esforço parece estar a dar frutos, de acordo com a conservação da vida selvagem do Monte Quénia. O bongo da montanha estava quase extinto. Alguns bongos foram capturados e levados para jardins zoológicos nos Estados Unidos para a reprodução. E em 2004 recebemos 18 bongos de diferentes zoos. Com esses 18 iniciamos aqui o programa de criação. Atualmente temos no total 77 bongos. O mais novo nasceu a 7 de julho. Com o aumento de exemplares, a conservação planeia libertar 25 bongos na floresta do Monte Quénia, onde o Serviço Florestal do Quénia atribui mais de 323 hectares a um santuário protegido. Esta área no sopé do Monte Quénia não é apenas um santuário para os bongos da montanha. Gnus, zebras brancas e manadas de búfalos também encontram aqui proteção contra caçadores furtivos e predadores. Dividimos estes bongos em diferentes piquetes por causa da falta de espaço que temos. No futuro, quando os colocarmos no santuário, este problema estará resolvido. O que se pode ver aqui é um dos rebanhos reprodutores. A conservação também oferece visitas guiadas a turistas e estudantes. As receitas dos bilhetes e doações são as principais fontes de fundos. As escolas e o programa de educação são muito importantes. Em primeiro lugar, porque estamos a sensibilizar a geração futura para as espécies ameaçadas, como o bongo da montanha. Depois, essas crianças vão crescer e passar a informação aos seus pais e amigos e, através disso, somos capazes de minimizar os casos da caça furtiva e destruição do habitat. Um dos pontos altos para os visitantes é o orfanato, onde os tratadores cuidam dos animais órfãos e feridos antes de serem devolvidos à natureza. Cerca de 15 mil crianças quenianas visitam este local anualmente. Estou muito entusiasmada por estar aqui. Agradeço à Conservação da Vida Selvagem do Monte Quénia por ter tomado conta desses animais. Há criaturas muito interessantes aqui, como por exemplo o bongo, que é ameaçado há muitos anos pelos caçadores furtivos. Não é só a caça furtiva que ameaça estes antílopes. Eles também enfrentam várias doenças e a perda do seu habitat natural. Suleiman Murute, Eric Mwenda e os outros criadores estão ansiosos pelas próximas semanas. Em breve, nascerão 5 bezerros bongo da montanha, aumentando as hipóteses de sobrevivência da espécie. A lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza é um inventário global mais importante e mais completo de animais, plantas e fungos em risco de extinção. A organização é responsável pela manutenção desta base de dados. Contém mais de 100 mil espécies em categorias que vão desde menos preocupantes até extintas. Perguntamos aos peritos em conservação o quanto a África é afetada pelo desaparecimento de espécies. The balance of the earth, the life on earth. O equilíbrio na Terra e a vida na Terra depende da diversidade. Perder uma espécie é um passo para quebrar esse equilíbrio. It's a step to break that balance. As human, I think it's so important. Como humanos, acho que é muito importante para nós, porque dependemos total ou quase totalmente de outras espécies, para a nossa alimentação, para a saúde, para limpar o ambiente e assim por diante.
É muito importante para o ser humano proteger as outras espécies. É moralmente inaceitável que se destrua o que nós não criamos, porque a extinção das espécies é um fenômeno irreversível. Because you know that the extinction of species is an irreversible phenomenon. All the species are equal in the domain of conservation, but Todas as espécies são iguais no domínio da conservação, mas algumas são mais importantes, outras são polinizadoras. Posso mencionar insectos, pássaros ou até morcegos que são essenciais na reprodução de outras espécies. Ao mesmo tempo que se reproduzem, são alimento para outras espécies. for all the other species. I think, in my opinion, the most important cause of extinction. Na minha opinião, a causa mais importante da extinção das espécies é a perda de habitat. A maioria das espécies depende de um habitat particular. Particular habitat. I think it's Acho que é uma ferramenta útil na tomada de decisões. because É apenas uma fonte de informações que implica muito trabalho feito. but why there's a lot of work done behind É uma ferramenta para ajudar a tomar decisões rápidas e tem um impacto muito útil. making for fast decision making, and it has a very huge impact. Obrigada. Obrigado a você também. Como ouviram no início do programa, não são só os animais que estão a morrer. De fato, as espécies vegetais estão numa situação ainda pior. Mas a sua importância para os ecossistemas tende a ser negligenciada. Sabe por que razão as ervas marinhas são tão vitais para os oceanos? Aí vem o Faça a Sua Parte desta semana com algumas respostas. Eles são conhecidos como florestas tropicais oceânicas. Os grandes prados de ervas marinhas fornecem lar e alimento para inúmeras espécies. Também produzem oxigênio e segregam dióxido de carbono. Mas os cientistas advertem que essas ervas marinhas estão sob ameaça. O aquecimento global está a causar a proliferação maciça das algas que cortam a luz necessária para o crescimento destes prados. E esse não é o único problema. Há muitas ervas marinhas nos trópicos, mas estão a desaparecer por causa das dinamites frequentemente utilizadas na pesca e porque estão a ser colocadas condutas nos solos marinhos. Isso cria corredores que não permitem que a erva marinha repovoe essas áreas. A erva marinha artificial ajuda a amortecer a energia das ondas e a prevenir a erosão dos fundos marinhos, permitindo que a erva marinha natural volte a crescer. Um estudo recente demonstra ainda outra capacidade. A erva marinha parece filtrar continuamente os microplásticos da água dos oceanos. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Os pescadores e as espécies marinhas estão a sofrer com o aumento de espécies invasoras que não têm predadores naturais no seu novo ambiente. Vemos como os tunisinos estão a tentar controlar esse problema. O vento e o clima, ou os navios e aviões, podem transportar a flora e fauna para outros ecossistemas, desencadeando frequentemente uma luta entre espécies pela sobrevivência. O impacto pode ser devastador. Os pescadores saem para as águas do Golfo de Gabes antes de amanhecer. Esta baía na Tunísia tem 100 km de extensão. Nos últimos anos, os pescadores têm se afastado cada vez mais para conseguir pescar.
Sou pescador há 38 anos. Muita coisa mudou. Há 20 anos atrás, costumávamos apanhar bastante camarão. O problema mais recente é o caranguejo azul. Eles comem tudo. Os primeiros caranguejos azuis foram avistados no final de 2014. Era uma espécie até então desconhecida na Tunísia. O seu número aumentou rapidamente e em 8 meses tornaram-se uma ameaça. Cortavam as redes de pesca, comiam os peixes e devoraram tudo o que encontravam. O caranguejo azul é nativo da região Indo-Pacífica. Chegou ao Mediterrâneo através do Mar Vermelho e do Canal de Suez, como a maioria das cerca de 1000 espécies não nativas do Mediterrâneo. No Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia Marinhas da Tunísia, Alfa Ben Abdallah e a sua equipa estão a estudar o caranguejo azul. Os cientistas estão ansiosos para saber mais sobre esta espécie destrutiva, quão rápido crescem, como se reproduzem e como afetam outros animais. Para responder a essas questões, analisam o conteúdo do estômago do caranguejo azul. São insaciáveis. Alimentam-se de todos os tipos de presas. Comem camarões, por exemplo, mas também cefalópodes como a lula e alimentam-se dos peixes que vivem no Golfo de Gabes, que são importantes para a indústria pesqueira. Mais aussi sur les poissons et dans le golfe de Gabès en Tunisie. O caranguejo azul também pode representar uma ameaça para outro animal marinho, a tartaruga. O Mediterrâneo é o lar de 3 espécies de tartarugas, todas em risco de extinção. Elas reúnem-se no Golfo de Gabes para se alimentarem e passarem o inverno. A norte da ilha Curiat é um importante local de nidificação da tartaruga cabeçuda, que deposita os seus ovos em apenas alguns locais da ilha. A apenas alguns quilômetros de distância, no continente, a Aten está a receber cuidados. Esta fêmea tem mais de 30 anos. Está desnutrida e tem um anzol dentro do corpo, um desfecho comum para muitas tartarugas. Os cientistas dizem que os ferimentos causados por hélices de barcos também são habituais. A poluição dos mares é outra grande ameaça para as tartarugas. Cerca de 2/3 de animais examinados têm plásticos no organismo. Os cientistas registram tudo o que encontram. Les tortues marines sont très importantes dans l'équilibre de l'écosystème. As tartarugas marinhas são muito importantes para o ecossistema. Mantêm o equilíbrio na cadeia alimentar. A tartaruga cabeçuda, por exemplo, come de tudo. Come caranguejos e moluscos, peixes, águas-vivas. Isso garante que nenhuma espécie assuma o controle. Se as coisas começarem a mudar, a tartaruga marinha ajuda a manter esse equilíbrio. Contribue à faire l'équilibre dans la chaîne alimentaire. Na capital Tunis, visitamos outro laboratório. Os investigadores estudam organismos marinhos para identificar substâncias naturais que podem ser usadas em cosméticos e outras aplicações. Descobriram que a carne do caranguejo azul é rica em proteínas. Ao transformarem a carne do caranguejo em pó, obtêm um suplemento alimentar proteico. Agora o caranguejo azul está ao serviço do mercado interno. O caranguejo azul quase destruiu o sustento dos pescadores, mas tornou-se uma fonte de rendimento, permitindo a sobrevivência da indústria pesqueira. Por outro lado, a sua captura permite manter a espécie sob controle na costa da Tunísia. Qualquer pessoa que vá à África do Sul repara nos milhares de quilômetros de vedações que atravessam as planícies. Foram concebidas para controlar o gado, mas têm consequências destrutivas para o ambiente.
Para além de ser uma armadilha mortal para a vida selvagem, também impedem os animais de vaguear livremente, o que leva à degradação da terra e à perda de biodiversidade. Mas alguns pastores estão a inverter a tendência e a liderar uma revolução ecológica. Quando os pastores conduzem o gado para as grandes planícies do Karoo, no centro da África do Sul, os animais são obrigados a manterem-se em movimento para protegerem a vegetação. O objetivo é que comam apenas parte das plantas. O experiente pastor Dixon Coop tem visto como a paisagem mudou desde que ele pastoreia os seus animais aqui. No início, a terra tinha algumas manchas degradadas e o crescimento da erva não era assim tanto. Mas agora, desde que começamos esta prática de pastoreio, vimos uma grande mudança. Há mais erva a crescer. Os pastores fazem parte do projeto Pastoreio de Biodiversidade, que apoia a pecuária comercial e impulsiona a recuperação da terra nesta quinta de 24 mil hectares. O Karoo já foi mais verde e albergou milhões de antílopes e búfalos. Os seus cascos soltaram solo superficial e os excrementos fertilizaram-no. Numa tentativa de recriar as grandes migrações do passado, o projeto emprega pastores para conduzir o gado sobre as planícies. Bull Smooth é o líder do projeto e está confiante na recuperação da região. Acreditamos fundamentalmente que este método de agricultura dá espaço para que a vida selvagem coexista com a agricultura de produção. É uma simples forma de encontrar um mecanismo através do qual possamos fomentar a biodiversidade nas explorações agrícolas. Os milhares de quilômetros de cercas necessários para a agricultura intensiva de gados são uma das principais razões pelas quais a vida selvagem desapareceu. As vedações impedem os animais de vaguear livremente enquanto procuram por pastagem e água. Para estudar o impacto do método de agricultura sem vedações, os ecologistas acompanham a evolução do projeto. Nos últimos 2 anos, a investigadora Janine McManuns e um grupo de estudantes registraram o número de espécies vegetais em determinados locais. O grupo também avalia o índice de vegetação da terra. O índice é determinado pela quantidade de verde do solo visto por satélites e permite aos investigadores comparar o crescimento das plantas em diferentes regiões ao longo do tempo. Já se podem observar mudanças dentro dos locais onde o rebanho tem estado a pastar, especialmente durante um período de descanso. E o índice verde mostra isso de forma explícita. Comparando com quintais tradicionais, é estranho, mas até nem parece haver alterações de cor significativas. Mas basta analisar os pixels das imagens e começa a perceber-se a diferença. Há muitos sinais positivos. As áreas que foram pastoreadas pelos rebanhos estão a assistir a um maior crescimento de plantas. Lentamente, os animais selvagens estão a regressar à quinta. Pelo menos 500 antílopes e um leopardo foram recentemente avistados. O projeto poderá inspirar os agricultores vizinhos. Muitos deles perderam o gado e viram as suas terras degradarem-se. Para os pastores, esta temporada revelou-se um sucesso, com mais de 1.800 ovelhas no rebanho. Lentamente, o projeto deverá tornar-se com certeza rentável. Ao eliminar plantas e animais, estamos a destruir a nossa própria existência. Espero que tenha achado o eco especial tão inspirador quanto eu. E lembre-se, tente fazer a sua parte pela conservação da natureza. Talvez até queira juntar-se a uma das muitas iniciativas que ajudam a proteger o ambiente. Eu sou Dália Langa, despeço-me a partir de Maputo, Moçambique.